Opa, e aí pessoal, beleza? Bom, dessa vez eu vou trazer mais uma série de vídeos aqui para o canal. Essa série ela vai estar limitada a um projeto em Elixir que a gente vai fazer. E bom, esse projeto ele foi escolhido para a gente apresentar, né, alguns tópicos avançados sobre concorrência no Elixir. E eu decidi trazer ele antes de trazer mais séries como aquelas séries de processos em Elixir, porque eu acho que provavelmente tem muita gente que já conhece, né, esses conceitos. Então, processos, tasks, agentes, game server, mas tem uma galera que ainda não pegou ainda como a gente pode aplicar isso nos projetos reais, nos projetos do dia a dia. Acho que vale aqui ponderar também que talvez o caso de uso que eu estou apresentando aqui, né, para o Gen Server e para alguns outros módulos não sejam o ideal, vamos dizer assim, e aí no meio da playlist eu vou tentar deixar claro do porquê algumas coisas não são idealmente boas, tá? Mas o ponto principal estou trazendo essa playlist para que as pessoas que têm já um conhecimento um pouquinho mais avançado em Elixir consigam compreender onde a gente pode utilizar essas abstrações de concorrência que o Elixir provê para a gente. Beleza? Posteriormente, eu faço uma série falando sobre cada um desses módulos, assim como a gente fez a de processos. No entanto, eu recomendo bastante que quem venha acompanhar essa playlist tenha um conhecimento sólido em processos do Elixir. Por quê? Todos os outros módulos de concorrência no Elixir são baseados no módulo de processos. Todo o esquema de comunicação, de ciclo de vida, é baseado no ciclo de vida de processos. Então, recomendo que você tenha um conhecimento sólido nisso. E aí, cara, você pode adquirir isso de qualquer jeito, né? Ter coisas na internet, você pode seguir a playlist sem ter esse conhecimento, pode ver a playlist de processos aqui do canal, mas é só um aviso que eu tenho que fazer para que você tenha um melhor entendimento dos vídeos. Tá? Então, primeiramente, eu vou ler o Markdown aqui que descreve todo o projeto que eu bolei. Tá? Eu vou dar uma breve apresentação dele aqui antes de fazer essa leitura. E já vou adiantar uma coisa que nesse primeiro vídeo a gente não vai ter nenhuma implementação, nenhum código assim, propriamente dito. É só para a gente fazer uma leitura, ver como que o projeto vai ser tocado e que a gente vai utilizar. E dar mais um overview mesmo da playlist. Tá? Então, esse Stocks Project, ele é um projeto que eu já fiz em algumas outras linguagens, não fiz em nenhuma linguagem que tenha esses módulos de concorrência que o Elixir provê, mas o interessante desse projeto é que a gente está interessado em atualização do preço de algumas ações. Então, vamos supor que você tem uma lista de ações que você queira acompanhar, como por exemplo uma ação da Petrobras, uma ação da Vale, enfim. E você tem uma API que te provê, né, esses preços atualizados a cada minuto, mas você gostaria de ter essa atualização de maneira automática no seu código. Tá? Como que a gente poderia fazer isso aqui em Elixir? Então, percebam, é um problema onde eu vou ter uma lista ou uma sequência de coisas que eu quero monitorar e que eu quero que esse monitoramento seja feito de maneira automática e constante pela minha aplicação. Tá? Então, o que a gente vai utilizar para construir essa aplicação? A gente vai utilizar alguns módulos aqui do Elixir, como por exemplo o GenServer, Registry e também o módulo Process. Aqui é aquele aviso que eu disse que é de extrema importância que você tenha um conhecimento sobre processos do Elixir. E aqui eu também disse que você conhecer um pouquinho sobre servidor HTTP, cliente HTTP e JSON parser podem ser coisas úteis para você acompanhar aqui a playlist, já que a gente vai fazer a utilização de algumas bibliotecas externas para tratar esses casos. Então a gente tem o HTTP Possum, que vai servir como client HTTP para a gente. Então a gente vai utilizar uma API pública, entre aspas, para consultar esses preços de ações. Então esse cara vai ser de extrema importância. O plug e o cowboy, eles são maneiras da gente construir um servidor HTTP, definir rotas, etc. E o Poisson, ele é um JSON parser, que a gente vai pegar a resposta desse nosso cliente aqui e transformar num mapa aqui dentro do Elixir para a gente extrair algumas informações. Especificamente, as características de preço daquele ativo. Então, sobre o projeto. Então, a ideia é criar uma forma de consultar ativos financeiros de maneira automatizada.
Cada ativo, e aqui eu chamei de estoque, deve ser representado de maneira única e separada dos demais. Tá? Então isso já dá um pontapé inicial para a gente, e olha, talvez seja interessante tratar isso como um processo separado para cada estoque, né, para cada ação. Eu disse aqui que para a simplificação, a gente está interessado em consultar o preço desses ativos enquanto o mercado estiver aberto, então enquanto a bolsa está em funcionamento. E aqui eu coloquei algumas instruções de como a gente vai fazer essa nossa aplicação. Tá? Um disclaimer aqui que você pode estar vendo, Domain, Application, Infrastructure. Bom, são convenções que algumas pessoas utilizam para aplicar o Domain Driven Design nas aplicações. Convenções de pastas, né, de módulos. Entretanto, vale dizer aqui que eu não vou seguir o DDD rígido. Né, não tenho nem... Na verdade, o projeto não tem nem complexidade, né, para ser utilizado o DDD na cabo a rabo, vamos dizer assim. Mas a ideia é trazer alguns conceitos importantes do DDD. Então, eu vou mostrar como é que a gente pode construir coisas utilizando essa forma de pensar dentro do Elixir. Tá? Então, eu disse aqui que a aplicação vai ser dividida em 3 módulos, e aí não confunda com o módulo do Elixir, eu disse aqui que são pastas. Então, a primeira é a Domain, a segunda é a Application e a terceira a Infrastructure. Tá? A gente vai construir o nosso projeto seguindo essa sequência. Então, primeiro a gente vai definir todo o domínio, depois a gente vai definir toda a camada de aplicação, depois a gente vai definir toda a camada de infraestrutura. Tá? Para o módulo domain ou pasta domain, ele deve conter todo o código base de criação, validação e interação entre os conceitos mais básicos do nosso código. Tá? Então, exemplo, o nosso código está tratando de ações. Né? Uma ação vai ser definida de maneira super simplificada, um nome e um preço. Tá? Então, a ideia é que a gente tenha esses 3 conceitos lá no nosso domínio. Tá? Vão ser importantes. Tá? Numa segunda camada, vamos dizer assim, a gente tem o módulo Application. Ele vai conter apenas orquestrações das definições feitas no módulo Domain. Ou seja, se a gente quiser alterar o preço de uma determinada ação, né, a gente vai ter um caso de uso dentro do módulo de Application e vai orquestrar essa chamada para o módulo de domínio, mudando o preço da ação. E também ele pode colocar algumas coisas adicionais, como, por exemplo, colocar algum log que essa operação foi feita, enfim. Nesse projeto em específico, o módulo application ele vai ser super simples, porque a gente não vai querer fazer grandes coisas com a nossa ação. A única coisa que a gente está interessado é em ficar atualizando o preço, e cuidar para que nenhuma alteração no preço ou alguma atualização do preço deixe, né, a nossa ação num estado inválido. Então é isso que o domain vai se preocupar. O application vai orquestrar isso e vai colocar um logzinho, então vai ver que vai ser uma camada bem pequena na nossa aplicação. E por fim a gente tem a camada ou módulo de infraestrutura, né, que a gente pode fazer chamadas para o que a gente definiu nos módulos de domain e nos módulos de application. E também aqui que a gente vai colocar toda a complexidade da nossa aplicação, como por exemplo, utilização do Gen Server, utilização do Registry, utilização dos casos de uso que a gente definiu em Application. E também a gente vai fazer algumas integrações com serviços externos. Como eu disse para vocês, a API que a gente vai utilizar, então tudo relacionado a ela deve estar nessa camada de infraestrutura. Por que a gente está fazendo isso dessa maneira? Porque a camada de domain e a camada de aplicação vão ser camadas que, independente da API que eu estou utilizando na minha infrastructure, vão continuar fazendo o que elas devem fazer. A application é orquestrar chamadas do domínio e o domínio definir interações entre as entidades e objetos de valor que a gente tem no nosso código. Beleza? Então aqui eu coloquei alguns tópicos, né? Então, num primeiro momento, quando a gente chegar na definição da camada de infraestrutura, a gente vai fazer o nosso client HTTP. Por quê? Ele vai ser a forma que a gente vai passar o nome de uma ação para ele e ele vai recuperar o preço dessa determinada ação. Beleza? Num segundo momento, a gente vai construir o nosso Gen Server. Tá? O nosso Gen Server ele é responsável por essa parte aqui da nossa aplicação,
é representar uma ação de maneira única e separada das demais. Então, cada ação na nossa aplicação vai ser representada por um GenServer. Tá? Aqui eu coloquei que isso representa uma entidade viva, a gente vai ver o porquê que eu disse isso num vídeo oportuno. Vai estar implementando essa questão do GenServer. Num segundo momento, com esses dois caras implementados, a gente vai utilizar um módulo do Elixir que chama Registry. Ele vai ser uma maneira da gente agregar todas essas entidades vivas em um único lugar. Tá? Por quê? Imagine que você tem uma série de processos na sua aplicação e cada processo representa uma entidade viva, no nosso caso, uma ação. Como que eu consigo consultar o estado dessa entidade viva? No Elixir eu tenho que saber pelo menos o PID do processo. Mas será que tem uma outra maneira de eu conseguir mandar uma mensagem ou pedir uma consulta, né, para uma entidade viva, para um processo no Elixir? A gente vai ver que sim, isso é possível utilizando o Registry. E o que a gente vai fazer é dar um apelido para aquele nosso GenServer. E esse apelido ele é importante porque ele vai ser a maneira como eu, né, como programador, ou como eu, como usuário, vou pedir o determinado preço de uma ação. Eu não vou saber que PID representa uma determinada ação. Eu sei qual é o nome daquela ação e baseado no nome eu quero saber o preço. Tá? E por fim a gente vai criar um servidor. E aqui eu ainda estou com uma certa dúvida em como a gente vai fazer isso. Não que seja uma dúvida de saber utilizar as duas tecnologias, mas relacionada à complexidade e o que ficaria mais legal nesse projetinho aqui, né? Então, eu estou pensando em duas ideias aqui. A gente pode fazer com WebSockets. Então, a ideia é, imagine que eu estou interessado em saber o preço da Petrobras e da Vale, mas tem um outro usuário que ele só está interessado em saber o preço das ações do Bradesco e da VEG, por exemplo. Então, com o WebSocket, eu vou ter uma forma de me conectar à nossa aplicação do Elixir e ele vai ficar me enviando a atualização de preços dessas ações. E para um outro usuário que está interessado em um outro grupo de ações, a aplicação manda atualizações para essas outras ações. Tá? Isso não seria uma coisa muito viável de se fazer em uma API REST, porque eu precisaria ficar fazendo um monte de request get, né, para pegar o preço da ação. Então, por isso que o WebSocket pode ser mais interessante nesse caso. Mas eu ainda estou pensando se não vai ficar um projeto muito complexo e muito grande para a gente colocar numa playlist, tá? Mas assim, a minha vontade é implementar um WebSocket mesmo e provavelmente essa vai ser a nossa interface de comunicação com a aplicação. Por fim, eu disse aqui que a nossa aplicação vai ter uma dependência externa. Como eu disse para vocês, a gente vai consultar uma API, que é entre aspas pública, tá? Ela tem um plano gratuito que permite até 15 mil requests por mês, o que vai ser mais do que o necessário para nossa playlist aqui. E ela tem boa parte dos ativos do mercado nacional. Tá? O nome da API é BRAP, tá? Foi numa pesquisa rápida, eu achei isso aí lá no Google. E eu coloquei uma observação aqui que eu não sou patrocinado e não tenho qualquer relação com os mantenedores dessa API, tá? Então, foi só uma coincidência de eu ter achado isso aí no Google, serviu para esse nosso problema e é o que vai ser utilizado, beleza? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do projeto. Eu acho que tem grande parte do que é interessante de se utilizar aqui no Elixir. E, bom, a gente se vê aí nos próximos vídeos. E espero que você aproveite e consiga ter uma luz de onde implementar esses conceitos mais avançados do Elixir nas suas aplicações, por exemplo. Beleza? Até mais aí, galera.